vontade. Não podia deixar de zoar, né? Coitado. Veio aqui, quebrou o negócio, arrumou rapidinho, achou que ninguém ia ver. Na frente de todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou aí Jó capítulo 1, versículo 1 diz amém. Obrigado por vir quebrar aqui o negócio, Thiago, porque o pessoal estava meio tenso, estava meio assim, né? A gente já quebra quebra o gelo, né? Assim que fala. Jó capítulo 1, versículo 1. Amo o livro de Jó. Sou ministrado profundamente várias vezes. Toda vez que eu paro para ler Jó, eu sou extremamente ministrado. E foi assim dessa vez também. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade era o homem mais rico de toda aquela região. Diga comigo: o homem mais rico daquela região. Até aí. Eu sei que vocês amam repetir, olhar para o irmão que está do lado, falar. Eu sei, a gente vai fazer um pouco disso hoje. Versículo 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Vou fazer uma pausa aqui, a gente vai ler mais um pouquinho, mas deixa eu só pausar e explicar uma coisa. Jó tinha uma prática habitual de oferecer sacrifícios a Deus. Amados, nós estamos falando do homem mais rico daquela região. E como eles moravam naquele tempo em que não havia telefone, nem internet, nem televisão, nem rádio, nem nada, provavelmente Jó era o homem mais rico que muitas pessoas conheciam. Ele era o homem mais rico daquela região e provavelmente da vida de qualquer outra pessoa que interagiu com Jó em algum momento, porque eles estavam muito distantes de uma região e outra. Provavelmente algumas pessoas das regiões vizinhas conheciam a Jó, sabiam da história dele, sabiam da história dos 7 filhos, sabiam com quem as outras 3 filhas tinham casado, sabiam que ele era um homem rico e abastado em todas as coisas. E também a palavra de Deus no primeiro versículo do primeiro capítulo diz que Jó era um homem íntegro em todas as coisas. Jó não pecava contra Deus, amém? Jó, ele era reto de coração, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. E um homem rico, segundo a palavra de Deus, tem uma certa dificuldade de adorar a Deus. O próprio Senhor Jesus disse que era muito difícil para um homem rico reconhecer a presença de Deus. Mas esse homem sabia o motivo pelo qual ele tinha todas as coisas, amém? E mesmo ele sendo rico, a palavra de Deus diz que ele oferecia os seus sacrifícios diariamente. Ele acordava cedo para estar na presença de Deus. Esse era um homem de encontros diários com Deus. Ele acordava mais cedo e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, caso eles tivessem pecado. Ele nem sabia se tinha acontecido ou não, mas ele oferecia sacrifícios de perdão, caso acontecesse algo com os seus filhos. Aqui está uma boa ideia, bem, amém, intercessores? Acordar mais cedo e orar pela galera da igreja. Oremos uns pelos outros. Pais também, acordar mais cedo, abençoar a sua família, para que os teus filhos já acordem pela manhã, quando eles estiverem fazendo o que eles estiverem fazendo, já tropeçarem nas bênçãos de Deus que você preparou em oração, amém? Façamos isso, vivamos dessa forma. Jó, apesar de ser extremamente rico, ele não tinha problemas de ir até o templo adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Deus. E aí o texto continua dizendo no versículo 6, a gente vai ler até o 12, tá? Certo dia os anjos vieram até a presença do Senhor. Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor a Satanás.
E Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, não Satanás, foi uma pergunta de Deus, amém? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Se Deus está dizendo é verdade, amém, queridos? Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Olha Satanás debochando aqui, acusando, coitado do Jó. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode provocá-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com ele, com o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Entenda, amados, que não foi Satanás que tocou no nome de Jó, mas foi Deus que chamou ali Satanás, chamou Satanás de lado e falou assim: você viu meu servo Jó? Ele é meu amado filho. Eu tenho orgulho da adoração que ele me oferece. Eu tenho prazer da adoração que ele me oferece. Eu sou muito feliz de ter Jó como meu filho, porque ele me adora. Vocês estão entendendo o que Deus fez aqui? E Deus, ele usou inclusive Jó para dar um nó na cabeça de Satanás. E eu vou te explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Numa das versões da Bíblia, a versão NAA, nesse versículo 9, diz assim: não é sem motivos que Jó adora a Deus. E eu fiquei meio encucado aqui, amados, com o versículo 10, porque Satanás está dizendo assim: tu puseste um muro, que é a versão NAA, Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Nós estamos numa estação, e eu compartilhei com vocês isso no começo do ano, que uma palavra profética estaria se cumprindo. Nós estamos em um tempo em que o acusador dos irmãos está se levantando. Satanás está tomando muitas bocas de muitas pessoas que estão se permitindo ser usado por eles para levantarem-se como acusadores dos irmãos. Então Satanás está se levantando contra vidas, contra pessoas e acusando uns aos outros para que eles deixem a sua fé se destruir e ser derrubada. Muitas pessoas influentes nas redes sociais, em todas as coisas, que têm uma certa influência na sua igreja, têm se levantado como uma voz profética das trevas para derrubar outras igrejas. E na última estação, nos últimos dias, eu tenho percebido pessoas celebrando que igrejas estão fechando. E isso é um absurdo, amados. Isso é um absurdo, independente da denominação, independente daquilo que eles estão vivendo. Nós deveríamos estar chorando porque igrejas estão fechando, por causa de pessoas que estão vivendo debaixo da acusação do acusador, o acusador dos irmãos. Quando nós levantamos a nossa voz para exercer juízo ou exercer julgamento contra uns aos outros, nós estamos falando, nós estamos agindo conforme a vontade de Satanás. Na verdade, nós deixamos Satanás tirar umas férias, e alguns de nós tomamos o lugar dele, cobrimos férias de Satanás, deixamos ali, deixa que a gente faz acusação por aqui. Essa tem sido a realidade de muitos, infelizmente. Mas Deus está derramando sobre a igreja nessa estação um amor radical, um amor sem motivos, um amor apesar de todas as coisas, para que nós possamos voltar a nos entregar verdadeiramente a Ele, adorar a Deus e ter as bênçãos e colher as bênçãos daquilo que nós estamos vivendo. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça por um momento, deixa eu fazer uma oração para nós entrarmos aqui na mensagem com mais profundidade depois dessa introdução. Senhor Jesus, eu quero te pedir
que esse amor radical tome a sua igreja. Eu quero te pedir que essa devoção, esse amor a Ti sem motivo, Senhor, toque a Tua igreja de uma forma completa, que nós possamos nos derramar na Tua presença, que nós possamos nos derramar na Tua casa, que nós possamos derramar de amor uns pelos outros, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir nesse momento, Deus, por tudo aquilo que distrai os Teus filhos, cesse agora em nome de Jesus. Traz aqui uma visão e um foco espiritual para a Tua presença e para a Tua palavra, que os nossos olhos se abram para ver aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, que os nossos ouvidos estejam atentos para a Tua presença. Nós somos os Teus filhos, eis-nos aqui, fala conosco. Nós declaramos que todo homem deve ser um mentiroso quando a Tua presença vem dizer e vem falar, que a Tua palavra seja verdadeira em todas as coisas, que o Teu reino seja estabelecido, que a Tua glória seja estabelecida e o Teu amor, o Teu inconfundível amor derrame sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Deus é maravilhoso. Entramos então numa estação de amor radical. Se nós vamos falar de perdão, se nós vamos buscar viver o perdão de Deus, nós precisamos amar uns aos outros e amar a Deus de uma forma mais elevada do que o que nós temos vivido até então. Se nós estamos em uma estação em que o acusador dos irmãos está aí afora, nós precisamos ser aqueles que entenderam que precisam dar a outra face. Nós precisamos andar a segunda milha. E nós precisamos amar como Cristo nos amou, tendo em nós a mesma forma de viver de Jesus, o mesmo proceder, a mesma intenção e as mesmas atitudes. Amém, igreja? Essa é a forma que nós precisamos viver. Eu estou interessado e compromissado com o crescimento espiritual da nossa igreja. Então deixa eu te pastorear aqui nesse momento, amados. O que eu mais desejo nesse tempo é que você tenha encontros verdadeiros e genuínos com Deus que mudem a sua vida. É por isso que eu faço aquilo que eu faço. É por isso que eu entrego o meu tempo, eu entrego os meus recursos, eu entrego o meu tempo com a minha família, para que Cristo seja formado em cada um de vocês. O meu salário, se assim nós podemos dizer, é ver vocês um dia voando com Deus. Então é maravilhoso quando nós ouvimos um irmão orando, ou um outro irmão ali evangelizando, e uma outra pessoa fazendo algo específico para Deus, porque Cristo está sendo formado na vida de vocês. E eu tenho visto e ouvido tantos testemunhos maravilhosos de como Jesus tem abençoado as famílias aqui dessa casa. Nós estamos aqui sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em cada um de nós, e nós temos visto isso acontecer. Então eu quero te ajudar, amados, a crescer espiritualmente ainda mais. 3 coisas rapidamente para você gravar na sua mente aqui. Em primeiro lugar, você precisa se dedicar a ter encontros diários e pessoais com Deus. Estou falando isso o tempo todo, porque eu estou viciado em ter encontros diários e pessoais com Deus. Vou contar uma coisa para vocês, talvez não seja novidade para alguns que estão aqui mais tempo, mas o pessoal mais novo, arrumaram a sauna que tem próximo de casa lá no condomínio, e aí eu tenho ido para a sauna me escondendo lá para fazer oração. E teve um dia que ficou tão fervoroso lá, porque ela é do lado da academia, sabe? Saí aqui, só faltou espaço para rodopiar. Eu saí, fechei a porta, desliguei o negócio lá, comecei a pegar o celular, a roupa, tal, troquei a roupa, abri a porta para sair assim. O pessoal da academia tudo assim para mim. Botei a toalhinha aqui, ó. Saí na moral. Deus falou comigo, amados. Nada mais importa. Deus ministrou meu coração ali naquele momento. Eu tenho voltado para esse lugar de oração. Por que a sauna? Não tem nada específico espiritual numa sauna. É só um lugar onde eu tenho que tirar o óculos, tirar o celular, deixar tudo guardado no armário. Não dá para entrar com essas coisas lá. Então eu preciso focar naquilo que Deus está fazendo. Ache um lugar que seja assim para você.
Guarda tudo, seu celular, desliga a televisão, desliga até a luz do quarto se for necessário. Senta numa cadeira, ajoelha do lado da sua cama e tenha seu momento com Deus, diariamente, pessoal, entre você e Deus. Segundo ponto, esteja plantado na casa do Senhor, esteja na igreja, esteja onde Deus está fazendo algo sobre a tua vida. Nós estamos fazendo um chamado para os voluntários aqui dessa igreja, amados. Então, estar plantado também é servir na igreja. Se você está esperando que alguém vá até você, bata no seu ombro e fale assim: você pode servir em tal ministério, você pode fazer isso, naquilo. Isso está acontecendo agora. Estou te convidando para o ministério, amém? Se você estava esperando um convite, estou convidando todos vocês, para que vocês sejam treinados e vocês sejam capacitados para viver. Talvez a gente não consiga ir um por um e convidar um por um. Estou te convidando agora, amém? Porque é prazeroso e nós temos muitos e muitos testemunhos de bênção de Deus. Enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Em terceiro lugar, administre e medite no seu crescimento espiritual. Nós temos vários materiais liberados, YouTube, redes sociais, nós temos aqui o guia de estudos. Então, amados, não perca a oportunidade de continuar meditando naquilo que Deus tem para a sua vida. Vai, pega isso, pega a palavra de Deus, Ele vai te ajudar, vai te guiar a ler a palavra de Deus conforme aquilo que nós estamos estudando. Os textos específicos estão destacados no guia de estudo, então aproveite essa oportunidade para você crescer espiritualmente, amém? Tudo isso falando ainda de amor radical. Amados, o mundo ele está cheio de definições circulares hoje em dia. Exemplo de uma definição circular: amor é amor. Você já deve ter escutado essa frase. Amor é amor. Mas o que significa a frase amor é amor? Aqui amor é amor. Mas você não disse nada, você não explicou nada. Você só disse que amor é amor. Você explicou uma coisa com a própria coisa. Não é possível você explicar isso. É a mesma coisa que dizer que um homem é um homem, sem dando nenhuma explicação e dando nenhum embasamento, nenhum conhecimento. Definições circulares, elas foram feitas para te confundir, para te distrair e te confundir a ponto de te manipular e te enganar. Então nós precisamos refletir a fundo tudo aquilo que tem sido dito na mídia nos últimos dias. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender, amados, se realmente aquelas coisas que estão sendo ditas e que muitas vezes nós aplaudimos ou nós damos like nas redes sociais realmente são algo que nós queremos para nós, para a nossa família e para os nossos filhos. Eu comecei a mudar a minha forma de ver as coisas quando os meus filhos nasceram, porque eu comecei a pensar em como seria o futuro deles, o que eles viveriam lá na frente, como seriam as coisas que aconteceriam para eles. Porque hoje eu tenho um pouco mais de discernimento do que eu tinha antes, mas como eu vou criá-los para que eles tenham esse discernimento e não caiam nessas ciladas? E as ciladas de hoje em dia, elas têm sido muito maiores, amados. Eu não sou tão velho assim, mas já fazem alguns anos desde a época que eu estava na escola. E as coisas estão aparentemente muito piores. As coisas estão aparecendo cada vez mais para nos confundir, para nos tirar do amor de Deus. Então a pergunta nessa noite para você é: o que é amor? O que é amor? A Bíblia tem uma palavra em hebraico que foi traduzida para amor no Antigo Testamento, que é ahava. Ahava é o amor romântico, o amor familiar e o amor entre amigos, o afeto, o sentimento e a escolha de fazer. Então ahava é a palavra do Antigo Testamento que define o amor. Já no grego, amados, que permeia aqui o Novo Testamento, nós temos 3 palavras que definem amor, 3 palavras que foram traduzidas como amor. E essas 3 palavras, elas têm uns significados muito diferentes entre elas. E se nós não entendemos a plenitude do amor, nós seremos confundidos pelas trevas. Nós temos 3 tipos de amor, então. Diga comigo: filéu. Mais uma vez, filéu. Só para garantir que você está prestando atenção. Você deve conhecer a palavra de Deus e a igreja que se chama Filadélfia. É a igreja do amor, a igreja que foi amada a Deus. É dali que vem, amém? Filéu é o amor de amigos. É um sentimento, um impulso em favor de alguém ou de algo.
Você pode aplicar filéu a pessoas ou a objetos. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é muito íntimo, que eu amo muito no meu coração. Quando eu digo que eu amo um amigo, eu filéu a ele, amém? Meu irmão, eu filéu o meu irmão, eu amo o meu irmão, amém? Até aqui? Ele não tem envolvimento sexual, ele não tem um envolvimento físico nesse amor, mas ele é um amor que você ama as pessoas que estão ao seu redor. Você pode empregar também esse amor a objetos, como eu falei. Então você pode dizer que você ama carros, você pode dizer que você ama pizza. Eu não devia ter falado pizza, porque alguns de vocês talvez fiquem com fome e queiram ir embora. E infelizmente, amados, pelo muito falar a palavra eu amo, ela se torna banalizada. Então você diz assim: eu amo pizza, eu amo sorvete, eu amo brigadeiros, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Eu preciso te dar uma ideia aqui intencional de que não é com o mesmo tipo de amor que você ama a pizza que você vai amar a Deus. Amém ou não? Não é, embora seja a mesma palavra, nós não podemos banalizar a palavra amor quando nós estamos falando de Deus. Então, que tipo de amor nós vamos amar a Deus? É o amor que foi traduzido como ágape. Ágape, talvez você já tenha escutado essa palavra, é a palavra grega que define o amor apesar de, uma forma de descrevê-lo. É um amor apesar das circunstâncias, um amor por escolha, um amor com intencionalidade, um amor com vontade. É um amor de alta estima e de alta consideração, um amor sacrificial, amor perfeito e completo para todos os efeitos, um amor por escolha. Amém até então? Um amor por escolha, eu escolhi amar. E aí, talvez pais consigam entender um pouco mais essa questão. Quando um filho nasce de uma mãe, é um amor completamente ali descontrolado. Amém, mães, ou não? Cadê as mães aí? Quando o seu bebê nasce, você segura ele no colo pela primeira vez, é um amor descontrolado. É o amor no sentido de eu faria qualquer coisa, se essa criança me pedir qualquer coisa, eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer. É um amor desesperado. Essa é a forma mais próxima que nós conseguimos entender do que é o ágape. Amém? Mas ainda assim nós estamos um pouquinho longe do padrão de Deus para o ágape. É um amor por escolha. É um amor que mesmo essa pessoa tenha feito tudo contra você, tenha te amaldiçoado, tenha cuspido na sua cara, tenha arrebentado com você, você ainda escolhe amar. Isso é o amor ágape. Amém? E esse é o tipo de amor que Deus ama cada um de nós, os seus filhos. Nós erramos com Deus, nós pecamos contra Deus, nós fizemos diversas coisas contra a vontade dEle, e ainda assim Ele nos ama, amém? Nós somos criminosos espirituais para todos os fatos, e Jesus morre na cruz para nos salvar. Então, amados, o amor que nós precisamos aprender a amar é o amor ágape. Ele também, e não necessariamente, ele inclui o amor sexual. Eu sei que eu estou falando isso, talvez soe esquisito aos seus ouvidos. Existe uma outra palavra, uma terceira palavra de amor, como eu mencionei, que é a palavra de amor no sentido sexual, no sentido físico, entre homem e mulher, que ela foi desenhada para que estivesse dentro de um casamento, amém? De uma união, que é a palavra eros, a origem da palavra erótico, amém? Estão entendendo aqui? Bem teórico no começo, né? Mas você vai entender já. Eros é a palavra que infelizmente o mundo conhece de amor. Muitas pessoas entendem como dizer eu te amo, que você tem intenções erradas com essa pessoa. Então você não pode amar alguém, ou ter uma estima por alguém, ou desejar estar com alguém, ter um relacionamento com uma pessoa, sem tirar o entendimento do mundo que tem que ser o amor eros. O mundo hoje define amor por eros. E aí a grande pergunta é:
Se eros é a definição de amor do mundo, com que tipo de amor pais amarão os seus filhos? Você entende que falta alguma coisa nesse amor? Eros é uma manifestação do amor, mas ele não é completo em si mesmo, assim como filéu não é completo. Existe um tipo total e completo de amor que nós precisamos entender, e esse é o amor que nós vamos chamar, por falta de uma palavra melhor, o amor radical de Deus. Ágape. Amém, igreja? Estamos aqui comigo? Filéu é um amor menor, um sentimento, e ágape é o amor que escolhe amar acima de tudo, apesar de, como eu disse. Ágape escolhe amar quando o filéu não está tão afim de amar. Sabe quando você não está tão afim de fazer as coisas? Sabe quando você não está tão afim de servir a Deus, ou não está tão afim de orar, ou de ler a palavra de Deus, mas você faz por amor? Entenda uma coisa, amados, amor acompanha sentimento, mas não é movido por sentimento. Vou dar um exemplo para você que eu gosto demais desse exemplo, ele é maravilhoso, ele acontece muito comigo. Você está quarta-feira não que tem culto, quinta-feira, cansado depois de um dia de trabalho, e você senta no seu sofá e você fala assim: agora eu vou descansar, agora nada me tira mais desse sofá. Aí você escuta uma voz vindo do outro lado da sala: pai, estou com sede. O amor filéu não levanta de jeito nenhum, amados. O amor filéu não está nem aí para a sede da criança. O amor ágape é aquele que fala assim: vamos lá, vou demonstrar o meu amor com atitudes. E talvez você não receba muito obrigado, talvez você não receba um abraço, um carinho, porque talvez as crianças elas não saibam ainda demonstrar a importância disso. Mas o ágape continua amando mesmo assim. Você consegue entender? Pais aí, entenderam o que a gente tem que fazer, pais? Nós estamos aqui para servir os nossos amados, os nossos filhos. Então nós não podemos nos limitar a amar as pessoas filéu, por sentimentos, mas nós amamos eles ágape. O amor ágape, ele dura todas as coisas. Quando você vê um casal com 30 anos de casado, sabe aqueles mais velhinhos assim, você fala: nossa, eles estão 30 anos de casado. Se não tiver ágape, não tem 30 anos de casado. Alguns casamentos, infelizmente, ultimamente, eles têm acabado nos primeiros anos, porque nem sequer houve amor ali envolvido. Ágape escolhe amar quando o filéu não sente que deve. E aí eu te faço uma pergunta: Jesus que entregou a outra face, Jesus que andou a segunda milha, Jesus que morreu no madeiro, Jesus que sofreu todas as coisas que ele sofreu, em Lucas 23, pregado no madeiro, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que tipo de amor havia em Jesus quando ele declara isso na cruz? Porque eu tenho certeza que ele não estava afim de fazer isso naquele momento. Segundo a carne, ele não estava. Vamos para Mateus 26, versículo 39. Vou ler um monte de versículo aqui, um atrás do outro, para te explicar a questão do amor. Ele avançou um pouco, Jesus aqui, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Esse amor é radical demais, amados. Esse amor é radical demais para nós que não compreendemos as coisas. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero aquele trabalho daquele jeito, eu quero um relógio assim, 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 desse jeito, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E quantos de nós estamos disponíveis a dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, faça a tua vontade, não a minha? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos aprender o que é esse amor radical. Vamos para João 21, versículo 15, mais um texto aqui na frente. Eu quero te mostrar a diferença entre uma coisa que Jesus estava explicando para Pedro. Deixa eu só te dar um contexto aqui antes. Pedro, você conhece aquele discípulo, aquele apóstolo, que ele foi extremamente extremo, por falta de uma palavra melhor aqui.
Ele é aquele cara que cortava a orelha, ele é aquele cara que apontava o dedo na cara. Jesus, esses vacilão tudo aqui, eles vão negar o teu nome, mas eu estou aqui até o fim. Eles podem até passar, mas eu não vou passar. Você sabe de Pedro. E aí Jesus foi crucificado, foi preso. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Tudo aquilo que ele falou que ele ia fazer, ele acabou não fazendo. E vem um momento em que Jesus decide restaurar a Pedro aqui. Você lembra que por 3 vezes Pedro negou a Cristo, amém? Estamos aqui comigo ainda? E por 3 vezes Jesus estava perguntando algo para Pedro para restaurá-lo. O texto de João 21, versículo 15 diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? Sim, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Vou ler esse texto de novo de uma forma diferente para você entender algo mais aqui, com as palavras do grego original. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ágape mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o filéu. Essa foi a resposta dele. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Pedro, você não está entendendo. Não é esse tipo de amor que eu quero como resposta para você, Pedro. Versículo 16, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ágape? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o filéu. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Continua a minha obra, vai fazendo a minha obra. Cuida das ovelhas. Cuidado das ovelhas nos ensina a ter amor ágape. O cuidado das pessoas nos ensina a ter amor ágape. Eu estou te comissionando porque eu te amo, Pedro, mas eu vou te ensinar a me amar como eu te amo. É o que Jesus está dizendo. Vai lá, faz o que você tem que fazer para que o seu filéu se torne ágape. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ágape? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. Pedro não se entristeceu por causa da insistência de Jesus, porque Pedro sabia que por 3 vezes ele havia negado Jesus, mas ele se entristeceu pela diferença do amor que Jesus demonstrava para ele e o que ele devolvia para Jesus. Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o filéu. O Senhor sabe de tudo, o Senhor não precisava estar me perguntando, o Senhor sabe que eu o filéu. Jesus disse: então alimenta as minhas ovelhas. Vai lá, cuida do meu rebanho, cuida daqueles que eu pedi para você cuidar. Eu não só vou te dar amor, como eu vou ensiná-lo a amar. Através do serviço na casa do Senhor e do serviço ao próximo, Deus nos ensina a amar. Deus nos ensina a cuidar. Deus nos ensina a nos entregar uns pelos outros. Porque, amados, sejamos francos, muito fácil nós sermos cristãos sentados no sofá na nossa casa. A gente liga uma mensagem no YouTube, recebe uma palavra, glória a Deus, aleluia, estou pronto para a próxima semana, mas nós não interagimos com ninguém, nós não falamos com ninguém, nós não perdoamos ninguém, nós não demonstramos misericórdia, nós não demonstramos carinho, nós não interagimos com ninguém. Então fica fácil ser sal em um lugar em que somente você é sal e não há comparação, não tem nenhum alimento para você salgar. Continuam comigo? Deixa eu te pastorear aqui, amados. Pedro, você me escolhe? Você me ama por escolha? Você me ama sem motivo? Como Jó amava a Deus sem motivo? O Pedrão não entendeu que existe um amor acima de todas as coisas. Essa é a pergunta de Jesus para nós. Como nós vamos responder? Como nós vamos ter um relacionamento com Jesus? E, amados, atenção, não pode ser real ou verdadeiro amor se Deus não estiver envolvido. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com uma pessoa assim, 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 mas Deus está nesse relacionamento. Então você está longe do amor, se a resposta é não. Amém? Não quer dizer que você tem que abandonar todas as coisas, joga para o alto. Alguns dos relacionamentos de fato
Nós precisamos romper amizades, situações, algumas coisas elas chegarão a um limite em que não será bom para nós, mas isso não é imposto ou pela igreja ou pela liderança, mas com o Espírito Santo falando ao teu coração e você fazendo isso individualmente. Agora, relacionamentos amorosos em que Deus não está, nós precisamos atrair a presença dele. O salmo que nós começamos o culto de hoje, 136, os 3 primeiros versículos dizem assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Amados, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, acima de todo o Senhor, acima de todo o objeto, acima de tudo aquilo que nós gostamos ou que nós declaramos que nós amamos. O nosso amor a Deus não pode haver competições, tem que ser um amor radical. Na versão NAA, essa palavra amor é mudada para misericórdia, ou a sua misericórdia dura para sempre. Não quer dizer que tem um erro na sua Bíblia, só porque o português ele tem um significado mais amplo das palavras originais. A sua misericórdia dura para sempre. Amor e misericórdia são ligados e conectados de todas as formas. Se você não demonstra misericórdia, quer dizer que você não demonstra amor. Se você é duro no seu julgamento, sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu falo mesmo, falo na cara, doa quem doer. Talvez você não seja verdadeiro. Já pensou na hipótese, talvez, de você apenas ser grosseiro? Porque o amor acompanha sim a verdade, mas também acompanha a misericórdia. Você pode dizer sim todas as verdades, mas você não precisa ofender, você não precisa machucar, você não precisa diminuir as outras pessoas, porque a sua verdade é maior do que todas as coisas. Salmos 86:15, vou ler vários textos aqui, vamos comigo. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. A versão NAA também. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Quem tem filhos pequenos aqui, amados? E quem tendo filhos pequenos é tardio em irar-se ainda? Nós estamos aprendendo, amém? Direto eu dou uns gritos lá dentro de casa: Daniel, Débora, o que vocês estão fazendo? Desce daí! Desce daí é uma frase que os pais falam muito, não? Tá subindo aí de novo. Mas falta amor em nós, amados. Nós precisamos aprender a ser tardios em irar-nos. Mais um texto, Mateus 3,17. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Isso aqui Deus está dizendo sobre Jesus. Quando Jesus saiu das águas do batismo, os céus se abrem, uma voz dos céus vem: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Quando nós adoramos a Deus, quando nós entregamos a nossa adoração a Deus, Deus nos compara a Jó e a Jesus aqui, como filhos dele. Esse é meu filho amado. Amado é a palavra que é dado para você nessa noite. Amado ou amada. Vocês sabem, vocês me conhecem, me ouviram pregar várias vezes, que eu digo amados isso, amados aquilo. Mas não pelo amor que eu posso entregar para vocês, mas para que vocês saibam que vocês são amados por Deus. Vocês são filhos amados por Deus. Vocês são amados do Pai. 1 João 3:2. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, pois, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Nós, a cada dia, nos tornaremos mais semelhantes a Cristo, quando Cristo for formado em nós. Você pode dar glória a Deus a isso? A cada dia, enquanto Jesus derrama o seu amor sobre as nossas vidas, mais e mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Então que nós possamos entender e priorizar a realidade de que nós não estamos entregando amor para um Deus que não se importa conosco. Você lembra de Elias confrontando os profetas de Baal? O que os profetas de Baal faziam? Eles se cortavam, eles se machucavam, eles entregavam ofertas ali e Baal não respondeu.
a ponto de Elias zombar deles, falar assim: seu Deus talvez esteja tomando um banho. E nós não somos como esses de Baal. Eu sou pentecostal, amém, amados? Tem uma musiquinha aí que talvez você não conheça, então você não riu. Mas nós adoramos um Deus que nos chama de amados. Nós adoramos um Deus que nos amou primeiro e acima de tudo. Ele não deseja ter uma competição em nosso coração, em Deus ser o primeiro e termos vários outros, segundo, terceiro, quarto lugar. Ele quer ser o único do nosso coração, o único que nós amamos e nós devotamos a nossa vida a Ele. Nós vemos muito do caráter dos apóstolos e dos discípulos naquilo que eles escreveram. Tem um exemplo também de João, conhecido como apóstolo do amor. Você quer conhecer um pouco mais do amor de Jesus? Você lê o Evangelho de João e as cartas de João para a igreja. João foi conhecido como apóstolo do amor, e ele escreve isso sobre ele mesmo. João capítulo 13, versículo 23, que diz assim: o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele da mesa. Que cara de pau esse João, que deixa registrado na Bíblia para todo mundo ler, falando assim: o discípulo a quem Jesus amava. Quer dizer que ele era melhor do que alguém, amados? Não, não era isso que ele queria dizer. Ele não era desumilde por causa da sua atitude, mas ele reconhecia que ele era amado por Deus. E talvez alguns de vocês entraram aqui nessa casa pensando que são objeto de condenação, pensando que são objeto da fúria de Deus. Eu errei, eu pequei, eu fiz tantas coisas erradas, Deus vai me punir, Deus vai me maltratar, Deus vai me machucar. Olha o tanto de coisa errada que eu fiz, olha como eu tratei meu casamento, olha como eu tratei a minha vida, olha tudo que eu usei, olha tudo que eu fiz, olha todas as pessoas que eu usei. Mas Deus está te dizendo que na mesma autoridade que João tinha para declarar: eis o discípulo que Jesus amava, eu e vocês também podemos declarar: eu sou amado do meu Pai. Vamos fazer um exercício aqui, porque eu acho que você não está acreditando em mim. Olha para os céus, rapidamente, e fala assim: eu sou amado do meu Deus. O meu Deus me ama. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, amados? Você pode aumentar um pouquinho a sua voz e talvez até gritar, se possível, no seu lugar e dizer: o meu Deus me ama. O meu Deus me ama. É isso que eu esperava da primeira vez. Glória a Deus pela vida de vocês. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Amados, você é amado por Deus, independente do que você fez, independente do que você não fez. Você é amado por Deus. Passe tempo esse ano, daqui até o final do ano, do lado de Jesus, aprendendo, lendo, grifando textos na Bíblia em amor de Deus, para você se encontrar mais com Ele. Eu quero que você entenda que Deus em todas as coisas é amor. 1 João 4, versículo 7: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas nem todo amor é Deus. Para mim Deus é isso, para mim Deus é aquilo, para mim, já que Deus é amor, se eu estou amando as pessoas do jeito que eu acho que eu devo amar, eu estou adorando a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Infelizmente não é. Para muitos que têm o seu coração pecaminoso, talvez seria mais fácil dessa forma. A palavra de Deus, ela não é para que nós encontremos saídas para fazer aquilo que nós desejamos fazer, mas para que nós possamos balizar e medir todas as nossas decisões. Se a palavra de Deus nos diz que isso é isso, nós devemos seguir. Nós não amamos a Deus conforme nós desejamos amar a Deus, nós amamos a Deus conforme dizem as Escrituras. Nós amamos a Deus conforme o que a palavra de Deus determinou sobre as nossas vidas. Deus é amor.
mas amor em si não é Deus. Se você não conhece o amor radical de Deus, você será enganado por todo tipo de amor radicalizado ou aparentemente radical. Como é o nosso governo nos dias de hoje? Nós estamos passando por um período em que muito se fala de amor, de tolerância ao próximo, mas as palavras de eu quero aceitação, eu quero tolerância, eu quero isso para mim, vêm de bocas de pessoas que são extremamente intolerantes, que são extremamente agressivas. As pessoas falam de amor através de um discurso de ódio. Eu não estou falando algo sobre o governo atual, mas eu estou dizendo sobre a cultura que está sendo implantada na nossa nação. Todo tipo de amor é válido, será? Nós já mostramos aqui, amados, que se nós nos basearmos apenas no eros, que tipo de amor vai ser válido? Será que é válido igualmente todo tipo de amor do que um homem ter um desejo ali de amar uma criança? Vocês entenderam do jeito errado que eu estou dizendo? Todo amor é válido então? Não! O amor em que Deus está no centro, esse sim é o tipo de amor que eu quero. Amém ou não? Nós precisamos rejeitar ideologias e formas de pensar que não glorificam o nosso Senhor. Dificilmente nós vamos transformar todas as coisas e mudar o mundo como ele está lá fora, mas dentro da nossa casa e dos nossos locais de influência, nós precisamos pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Amém ou não? O mundo jaz no maligno, infelizmente, e esse mundo ele está encaminhando para a sua destruição. Deixaremos nós ser destruídos? Deixaremos as nossas famílias serem destruídas por um amor errado? Ou nós vamos viver o verdadeiro amor e radical do Senhor nas nossas vidas? Nunca se falou tanto de tolerância e amor, de todo tipo de amor, e menos se demonstra respeito para com as pessoas. Eu já estou acostumado já. Quando as pessoas no meu trabalho descobrem que eu sou cristão, a primeira coisa que eles falam é assim: então você é homofóbico, então você é intolerante, seu vacilão, e vem um monte de palavrão atrás. Vacilão é o mais tranquilo que eu já ouvi. Teve uma vez que eu falei assim: eu sou pastor, e o que eu ouvi de palavrão depois que eu terminei de falar foi impressionante. A pergunta foi: você acha que eu sou intolerante, mas até então só você me ofendeu? Que tipo de amor você ama as pessoas que você diz que você ama? Eu não quero que você tenha. Nós somos já taxados por alguma coisa que foi implantada na vida das pessoas, amados, e nós precisamos rejeitar essas coisas. E quando eu conto sobre a minha forma de viver também, as pessoas dizem assim: que radical essa forma de viver. Eu falo: é mesmo? É radical mesmo? Porque o Deus que me ama, o Deus que cuida de mim, me amou com um amor muito mais radical do que eu consigo entregar para Ele. Então, na boa, a forma que eu escolhi viver, não foi imposto para mim por nada, mas a forma que eu escolhi viver, sem beber nada, nenhum tipo de álcool, até de algumas formas não escutando outros tipos de música que não adorem a Deus, isso é pouco, isso é pequeno, amado, pelo que Deus faz na minha vida. É radical demais, você não ouve nenhuma música que não seja uma música cristã? Não, isso é radical demais, é um amor radical demais. Eu não sei, é mesmo, porque eu não vou perder tempo com coisas caídas e passageiras, se eu posso estar na presença do meu Deus. Eu já perco muito tempo trabalhando e ouvindo bobeira das pessoas, amados. Que os meus momentos de descanso sejam na presença do meu Deus, que me ama acima de todas as coisas, que cuida de mim acima de todas as coisas, que eu não busque refúgio em outras pessoas senão no meu Deus, em outras situações senão no meu Deus. É um amor radical mesmo. Deus ama as pessoas. João 3,16, o versículo mais conhecido, que demonstra o maior amor de todos. Se você não conhece esse versículo de cabeça, decore-o. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. É radical mesmo esse amor. O amor de Deus, ele é poderoso, amados. Romanos 8,37, estou
correndo aqui um pouquinho para a gente encerrar a palavra. Obrigado. Romanos 8,37, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar da glória de Deus sendo derramada na sua vida, a não ser que você vire as costas para o seu Senhor. O amor de Deus está disponível a nós todo o tempo. A única razão e questão aqui é que se nós não estivermos na presença de Deus, nós não desfrutamos do seu amor. Por isso que eu tenho falado sobre encontros diários, que vão guiar a nossa caminhada, que vão trazer a gente de volta para onde nós deveríamos estar. Vou exemplificar aqui a questão de encontros diários, amados. Lembra quando vou usar o meu exemplo, tá? Quando eu era mais novo, eu ia para a praia com a minha irmã, com os meus pais. Meu pai sempre falava assim, ó, tá vendo esse guarda-sol azul aqui? Esse aqui é onde a gente está. Você pode entrar na água, pode fazer o que você quiser, mas não perca esse guarda-sol de vista. Fica na frente do guarda-sol. Estão entendendo aqui? Estão se relacionando com isso? E aí a onda vinha, a gente brincando, a maré vinha, a gente ia pro lado, ia pro lado, ia pro lado, ia pro lado. O que a gente tinha que fazer? Levantar a cabeça, olhar para o guarda-sol que estava ali, volta para onde a gente estava, fica na frente de onde nosso pai está. Isso é um encontro diário com Deus. Ele te traz de volta para ter visão de onde você deve estar. Ele te traz de volta para o cuidado do seu pai. Ele te traz de volta para estar debaixo da proteção, da bênção e do amor de Deus. Isso é um encontro diário. Estamos aqui? Muitos aqui vão começar a orar diariamente mais, não é? Em nome de Jesus. Vamos para mais um texto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não existe que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão, mas o amor durará para sempre. Vai ler na sua casa depois 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. 1 Coríntios 13 também diz assim: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor, sendo que o amor é o maior delas. O amor está acima de todas as coisas. Memorize esse capítulo do amor aí na sua casa depois. Mais um texto para você, Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amados, amor é a primeira palavra que aparece aqui no fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é todo conectado. Tudo é baseado no amor. Então Deus está te dando fruto do Espírito novo aqui, amados. O amor está vindo sobre você. A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio estão vindo do céu sobre a tua vida. Nós estamos entrando numa estação de amor radical. Nós temos um mandamento que nos diz que nós devemos amar as pessoas, amar o próximo. Se nós recebemos amor de Deus, nós precisamos entregar amor. João 15:12, esse é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Nós precisamos amar uns aos outros no mesmo amor que Jesus nos amou. Porque senão, amados, nós estaríamos recebendo algo e nós estaríamos nos tornando egoístas em todas as coisas. Você quer receber amor só para você, e você vai brigar e xingar e maltratar todas as outras pessoas? Que sentido faz isso? Que evangelho é esse?
João 13:34, pois por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. O nosso amor mostra de quem nós somos discípulos, ou nossas atitudes mostram o Deus que nós servimos. Você já viu alguém que se diz cristão, mas todo tipo de palavra que sai da boca dele é uma palavra de maldição, ou as atitudes são atitudes dolorosas, não dá nem vontade de chegar perto? Que tipo de Deus você serve então? Essa é a pergunta. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos nos comportar como o acusador, ou como aquele que ama a Deus sem motivo? Nós vamos comportar como aqueles que maltratam as pessoas, xingam, diminuem, ou nós seremos uma marca do amor radical de Cristo aqui na terra? Gálatas 5,14, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu estou falando um monte de texto aqui, amados, mais do que eu costumo fazer, para te provar que essa palavra é real e verdadeira, para você não achar que eu estou inventando nada. A Bíblia nos ensina que nosso amor, ele deve estar à mostra. Nosso amor, ele tem que estar na vitrine. Ele tem que estar disponível para alguém pegar o amor ali e usar. Aonde você está? No seu local de trabalho, na sua família, o seu amor, ele tem que estar disponível. As pessoas têm que estar facilmente consumindo aquele amor que está saindo de você. Efésios 5:1, portanto, como filhos amados de Deus, que nós somos, amém? Imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mais um texto, Colossenses 3,14, acima de tudo revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros. A Bíblia ensina que o amor, ele disciplina, que ele cuida, que ele ensina. Provérbios 3, versículo 12, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer o bem. Um sinal claro de que você não está habitando no amor de Deus é que está enfrentando medo. Eu vou te explicar isso. A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Está em 1 João 4,18. Quando nós estamos enfrentando medo a todo tempo, medo de sermos punidos, medo de sermos expostos, medo de sermos machucados, medo de sermos diminuídos, medo de sermos deixados de lado, nós não estamos vivendo o perfeito amor de Deus sobre as nossas vidas. Você consegue identificar isso? Se você está vivendo em medo de ser rejeitado, medo de que as pessoas estejam te abandonando, te deixando de lado, falando mal de você pelas suas costas, isso quer dizer que você está longe do amor de Deus para a tua vida. Não estou falando que você está em pecado, amém, amados? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe uma porção de amor sobrenatural sobre a tua vida, existe uma porção de aceitação do céu sobre o teu coração, que há de ser derramada nessa noite sobre nós. O amor, ele remove as ofensas. Provérbios 17, versículo 9, quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa os amigos. Amados, nós precisamos aprender a perdoar. Se nós não perdoamos, nós não amamos. Se nós não perdoamos, nós não derramamos amor sobre as outras vidas. Amor está diretamente conectado ao perdão. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. 1 Pedro 4:8. Amem uns aos outros, perdoando uns aos outros. Tem alguém aqui que precisa liberar perdão sobre a vida do teu irmão? O amor está conectado à verdade. O amor é Deus lutando por você. O amor radical de Deus se importa com aquilo que você está vivendo. O amor radical de Deus que quer acessar cada área da sua vida para te abençoar. Ame mesmo os teus inimigos, ame aqueles que te perseguem, ame aqueles que estão falando mal de você. A grande pergunta é, amados, quem você odeia? Quem você odeia? Quem você carrega como alguém que você odeia? A Bíblia nos ensina também a não amar o dinheiro,
Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Você conhece esse texto? Pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em outras versões, a Deus e a Mamon, o Deus que tipifica o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, é amar o dinheiro, é amar os bens, é amar as coisas. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos por muitos sofrimentos. Você pensa mais em dinheiro ou mais em coisas do que você pensa em Deus? Isso demonstra onde está seu coração. Você pensa mais em ganhar dinheiro, em prosperar, em fazer as coisas ou acumular do que você pensa em Deus? Isso talvez seja um problema no seu coração, e não tem problema nenhum você ter muito dinheiro, mas que você viva de forma humilde diante de Deus, que você não deixe de adorar a Deus porque você tem. A Bíblia nos ensina para não amar o mundo, não amar as coisas do mundo, não desejar as coisas do mundo. Aqueles que amam a Deus obedecem a Deus. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Essa é a palavra de Jesus em João 14,15. 4 maneiras, encerrando aqui essa linha de raciocínio, para a gente efetivamente chegar no fim dessa palavra, que eu sei que vocês estão cansados. 4 formas então de amar a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Deus em primeiro lugar, para tudo. Deus em exclusivo lugar, eu falei errado. Deus em um lugar exclusivo para tudo, de todo o seu coração. Amor ágape, uma decisão a todo tempo. Existe uma opção a ser escolhida, Deus é a opção. Aonde Deus está envolvido, nisso ou naquilo, é para esse lado que eu vou. Me deram 2 ou mais opções. A pergunta é: Deus é verdadeiramente o único na sua vida, ou você tem permeado em pensamentos de adoração a outras coisas? A si mesmo, aos seus desejos. Muitas pessoas falam para mim assim: pastor, eu já ouvi isso várias vezes. Pastor, eu sei que você prega sobre santidade, eu sei que você prega sobre isso, sobre amar a Deus, sobre o reino de Deus e tudo mais, mas você não conhece a minha história, você não conhece a minha família, você não conhece isso, você não conhece como aconteceu. Amados, você também não conhece o quanto eu renunciei para estar aqui nesse lugar. As renúncias que eu fiz e eu continuo fazendo nesses 10 anos pastoreando. Eu abri mão de toda a minha juventude, de todo o período ali, desde os 21 anos, quando eu me converti. Eu entreguei tudo para Deus. Eu quase não tenho tempo de outras coisas, a não ser estar na presença de Deus, e a todo momento orando e jejuando pela igreja, clamando pela igreja, para que Cristo seja formado na igreja. As minhas decisões são sempre em Deus. Quantas das minhas vontades eu não derramei no altar de Deus? Por isso que eu te peço, amados, e te digo: viva um amor a Deus mais elevado, porque vale a pena em todas as coisas. Não estou falando isso para que você tenha dó de mim, mas para que você veja aquilo que Cristo está fazendo e como eu estou me alegrando de estar na presença de Deus. Muitos são os dias cansativos, mas em nada nós temos falta, porque o perfeito amor de Deus tem nos sustentado em cada minuto, em cada momento. Muitas renúncias são necessárias para a gente simplesmente subir no altar e pregar a palavra, mas todas elas valem a pena. O serviço na casa do Senhor vale a pena de todas as formas. Aquilo que nós temos recebido de Deus não pode ser comparado. Isso porque nós estamos olhando somente para aquilo que acontece aqui na terra, porque eu sei que existe uma coroa de glória me esperando quando eu chegar lá em cima. Um lugar na mesa separado, amados, para mim e para vocês, para nós sentarmos ao redor na mesa do banquete, na presença de Jesus, e nos alegrarmos daquilo que nós estamos vivendo. Ame a Deus de todo o teu coração. Segundo, ame a Deus de toda a tua alma, uma perspectiva do reino. Todos os seus pensamentos devem estar rodeando Jesus. Ame a Deus de toda a sua mente. Saiba o porquê você ama a Deus, primeiro na mente e depois no coração. É uma convicção de fé. Primeiro eu entendo, depois eu faço. Não é sobre sentimentos, é sobre convicção de fé.
Ame a Deus com todas as suas forças. Eu amo a Deus com todos os meus recursos, com todo o meu dinheiro, com todo o meu tempo, com a minha família, com a minha casa. Eu amo a Deus com todos os meus recursos, com tudo aquilo que é me dado, eu entrego em amor a Deus. O que faz o amor se tornar radical nas nossas vidas? O amor é radical quando não existe motivo para amar. Vamos voltar para Jó. Amados, Jó, ele perdeu tudo. Quando Deus, ele olha para Satanás ali: de onde você está vindo? Eu venho de observar a terra. E o pai da mentira faz ali uma indagação para Deus. Não é sem motivo que Jó te adora, Deus. Só que essa foi a primeira vez que o pai da mentira foi obrigado por Deus a falar a verdade. Porque Deus provou e comprovou que era sem motivo que Jó estava adorando a Deus. Toca nas coisas dele, então. Tira as coisas dele. Notícia ruim depois de notícia ruim. Você já deve ter vivido algo parecido. Você está sentado na sua mesa, bate uma pessoa na tua porta: ó, seu campo pegou fogo. Aí vem outro: seu gado morreu, seus filhos morreram, uma atrás da outra, o boleto está chegando, o cartão de crédito venceu, a casa ali está com problema, o carro quebrou, notícia ruim atrás de notícia ruim. E a pergunta é: onde está seu coração? Você ama a Deus porque você tem essas coisas? Você ama a Deus porque você tem as coisas fisicamente ali? Em versículo 20 de Jó, capítulo 1: então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, entrarei nu, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou nem culpou a Deus. Eu vivi até então com tudo e adorei a Deus. Se Deus quer tirar todas as coisas, eu vou adorar a Deus. Paulo diz a mesma frase: eu sei viver com abundância, eu sei viver sem ter nada. Em tudo Deus seja louvado. Jó 2:9 diz assim: sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Todos se desesperaram ao redor de Jó. Todas as pessoas. A própria esposa de Jó, segundo as palavras de Jó: você está falando como uma louca. Ele não chamou ela de louca, ele não pecou contra ela. Ele disse: as suas palavras são palavras de uma louca. Você não é assim. Os amigos condenaram ele, as pessoas diminuíram ele, e todos nós, amados, em algum momento da nossa vida passaremos por provações como essas, em que parece que nós não temos mais nada, mas aonde estará o nosso coração? Como nós vamos declarar o nome de Deus? Será que nós declararemos o nome de Deus para amaldiçoá-lo, ou nós louvaremos a Deus sem motivo nenhum? Eu comecei, amados, não tinha motivo nenhum para adorar a Deus. Hoje eu adoro a Deus valorizando tudo que Ele me deu. Talvez você tenha entrado nessa casa, nessa noite, sem motivo para amar a Deus, físico, aparente. A não ser que Jesus morreu na cruz por você, amém? Sem motivos até um certo ponto. Romanos 5, no versículo 8 diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O amor radical nos toca de todos os lugares, de todos os lados. E aqui é onde entra a parte profética sobre a tua vida. Esse amor de Deus, amados, ele veio com restauração. Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, mas tudo aquilo que Jó tinha. Deixa eu ler esse texto para a gente fechar aqui. Jó 42, versículo 10, vamos lá. Quando Jó orou pelos seus amigos. Quem eram os amigos de Jó? Aqueles que ofenderam, diminuíram ele, falaram que ele era pecador, que tudo aquilo tinha ruim para a vida dele. Quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo.
Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa da sua casa. Eles os consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Jemima, a segunda de Quez e a terceira de Queren-Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Um amor radical está vindo sobre a tua vida. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça aí, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Um amor radical que vem com restituição vem sobre você. Esse ano você será radicalmente amado por Deus e amará radicalmente a Deus. Esse ano em que você amará a Deus como Ele te ama, sem motivo. Este ano você amará a Deus mais do que você nunca amou antes. Você amará a Deus, a sua palavra, seu povo e a sua casa, a igreja, mais ainda. Mais radical. Essa igreja se torna mais radical em a nossa fé, mais radical em nosso relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus se torna público. A nossa ousadia se torna mais focada nessas coisas de Deus, naquilo que agrada a Deus. E amados, eu vejo e eu profetizo curas radicais encontrando você no lugar de amor. Um lugar de amor radical e de fé radical. Eu vi você como Pedro dando um passo de fé para encontrar Jesus. Não me ame pelas curas, mas me ame, me observe a curar. É o que Jesus estava fazendo. Essa é a temporada de frutos obrigatórios que estão saindo de dentro de nós. O Mestre está vindo esperando encontrar frutos em cada um de nós. O Mestre está vindo para o seu fruto em seu povo, na sua igreja. Ele está exigindo fruto espiritual, Ele está exigindo perdão, Ele está exigindo um descanso sabático sobre a igreja. Um ano de arrependimento. Você verá um santo desespero nesse ano por salvação de vidas. Nós estamos levando a igreja até aqueles que hão de se salvar. Os dons do Espírito estarão em operação. Os dons do Espírito estão se tornando vivos naqueles com que o fruto do Espírito. Este é um ano de salvação, amados. Seu fruto será uma colheita de salvação. Seu fruto do Espírito e um amor radical na vida cotidiana levarão a pessoas à salvação. É uma temporada do armazém cheio para compartilhar. Deus está enchendo o seu armazém agora. Nós vamos adorar a Deus aqui. E amados, é um tempo de prosperidade com propósito. Quero te pedir para se colocar de pé no seu lugar. Nós estendemos bastante a adoração hoje. Eu estendi bastante a palavra também. Me perdoem porque eu tinha muito que compartilhar com vocês.